Vamos todos então agora retomando, né? Então eu quero chamar agora o nosso irmão Márcio, que vai falar sobre a subjugação. Bom dia a todos. Depois de alimentar o nosso estômago, vamos retomar aqui falando do estágio mais evoluído da obsessão, que seria a subjugação. Nós temos vaga ideia quando lembramos, por exemplo, do filme O Exorcista, que na década passada fez um sucesso, passando para nós uma ideia razoável do que seria um caso de subjugação, mas que lá, por se tratar de um filme e que o interesse era comercial, falava mais de uma possessão diabólica. E que nós sabemos, então, mesmo Kardec nos traz, que não existe a possessão, assim como já o nosso amigo Carlos Sérgio nos falou, não há possessão em si. Aquilo era demonstração de um caso de obsessão já num grau mais evoluído. Vamos ver o que o livro dos médiuns fala do que seria subjugação. Opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. Então, com a subjugação, já não temos mais a vontade. Nós já até percebemos que estamos fazendo atos que não nos compete fazer, mas não temos a vontade de sair daquela situação. Seria como que a neutralização do nosso livre-arbítrio. Alírio, através do livro que faz base para o nosso seminário, coloca que é uma parasitose firme na nossa desconcertada casa mental. Vamos então tratar de uma concepção dada também por Elias Barbosa, doutor Elias Barbosa, médico psiquiatra, que ficava em Uberaba junto com o Chico, para que a gente entenda o que é a subjugação, de uma forma, através de uma analogia que ele fez e que traz muito conhecimento para nós. Ele diz que a obsessão simples é como se fosse uma linha em que o obsessor se liga ao obsediado, uma linha de costura. A fascinação seria como se fosse uma corda que você laça o obsediado. E a subjugação é uma corrente. Então, dificilmente nós saímos de uma corrente de modo único, apenas através da nossa vontade. E é isso que nós vamos ver mais adiante. A subjugação pode ser moral ou corporal. Moral, quando a gente é obrigado, através dos espíritos obsessores, a tomar determinadas atitudes que a gente sabe que são absurdas. A gente sabe e que nos compromete. Mas a gente está numa ilusão e a crer que aquela atitude é sensata. E corporal, quando o espírito age sobre os órgãos materiais nossos e provoca movimentos involuntários, palavras, gritos, que não é de nossa vontade. Nós fazemos de forma involuntária. Por exemplo, um determinado livro que trata do assunto fala a respeito de um jovem no tempo de faculdade, e que isso não sirva também de desculpa para o jovem. Mas no tempo de faculdade, ele muito se esforçando para terminá-la, de repente, a obsessão através da subjugação, os espíritos atingiram a sua memória.
E ele então, nas suas provas, nos seus exames, ele não se lembrava de nada. O que tornava difícil para ele, então, de fato, se formar. Então vejam que os espíritos podem pegar determinados órgãos e atuar sobre eles, não necessariamente atuar sobre o nosso organismo por inteiro. Aqui nós falamos dos motivos da obsessão, né, da vingança, desejo de fazer o mal, inveja do bem, como o Nilson bem tratou para nós. E às vezes até por covardia. Tem um espírito que se comunicou dizendo assim: tenho necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa razoável, ou seja, que tem um certo equilíbrio, iria me repelir. Mas então eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Então é um ato de covardia também. Antigamente se dava o nome de possessão. E Allan Kardec faz menção de dizer por que não se usa esse termo. Por dois motivos. Primeiro, para evitar a crença de que há espíritos criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal. E segundo, para evitar a ideia da tomada de posse do corpo, como foi bem lembrado aqui já. Não há como coabitar o mesmo corpo. Há apenas um constrangimento. O hóspede vai assumindo o comando das nossas funções psíquicas de forma lenta e gradual. E nós vamos aceitando, nós vamos aceitando. De forma parasitária, como diz aqui. A gente poderia muito bem melhorar o nosso comportamento, mas nós gostamos daquela situação. Gostamos de estar no desequilíbrio. Gostamos daqueles hábitos irregulares. E vamos dando alimento, vamos nutrindo essa simbiose. Os Espíritos nos esclarecem que durante esse processo de simbiose, de aproximação, não falta para nós inspiração para a nossa melhora, para a nossa felicidade. Os Espíritos bons também agem sobre nós, dando para nós possibilidades de mudança, mas nós desconsideramos essas orientações deles e acatamos apenas aquelas insinuações doentias. Como que a gente pode definir uma ideia fixa, por exemplo, quando nós ficamos fixados a uma ideia? Como distinguir se isso é um caso que pode ser diagnosticado como um quadro patológico simples, comum, do que de uma sugestão de um espírito, por exemplo? A experiência vem nos provar que a ideia fixa desaparece quando a gente consegue afastar o espírito. Ou seja, se nós utilizarmos da doutrinação, da força moral, da assistência amorosa e da prece, e conseguirmos, de alguma forma, afastarmos essa ideia fixa de quem está sendo obsediado, nota-se claramente a ação espiritual. Nota-se que a causa está fora do indivíduo. Nota-se que não é um distúrbio ou uma doença congênita. E aqui eu vou trazer alguns casos para que a gente possa entender como eles agem, para que a gente também possa se preparar melhor para tal. Na Revista Espírita, de 1852, esse caso aqui fala mais especificamente da fascinação. Vamos dizer que a diferença entre obsessão simples, fascinação e subjugação é tênue. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para limitar. Mas essa daqui é mais claramente uma fascinação. O espírito de um jovem médium que se tornou escrevente, Sr. F. E ele escrevia muitas coisas boas, mas por uma fraqueza moral de um determinado momento, ele acabou sendo obsediado.
E esse espírito não lhe dava chance para o repouso. Ele escrevia sem cessar. Se tirasse a caneta da mão dele, ele escrevia fazia menção de escrever com os dedos, nas portas, nas paredes, onde que ele fosse. E vejam só uma das máximas que ele trouxe. O homem é composto de 3 coisas: o homem, o mau espírito e o bom espírito. Para expulsar o mau espírito, é preciso enfraquecer o corpo. Quando o corpo está enfraquecido, o laço se rompe, o mal se vai e não fica senão o bom. Olha o que ele escreveu através da psicografia. Vejam a máxima que ele trouxe para nós. Então, e para ele aquilo era mais profunda lógica. Os espíritos, através dessa máxima, fizeram com que ele jejuasse por 5 dias e vigiasse a noite toda acordado para que o espírito mau fosse afastado. Depois, quando ele já estava quase sem força, disseram para ele: agora o negócio está feito. O laço está rompido. Teu mau espírito partiu. Não resta mais senão nós, bons espíritos, é claro, que é preciso acreditar sem reservas. Estavam induzindo-no à fé cega. E ele estava indo. O médium acabou se curando. E esses textos foram trazidos para Kardec, justamente para o objetivo de desmascarar esses espíritos hipócritas e também para fazer com que os outros médiuns pudessem se guardar de situações como essa. No meio das comunicações desse obsessor, existia sempre um bom espírito que tentava tirá-lo dessa situação. Até mesmo o pai desse médium, através de uma mensagem, colocou assim: sim, meu filho, coragem. Sofres uma rude prova, que é para o teu bem futuro. Infelizmente, nada posso neste momento para dela te livrar. Isso me custa muito. Vai ver Allan Kardec, escuta-o e ele te salvará. Foi o que o médium fez. Então vejam que ele não estava ainda na subjugação. Ele ainda tinha vontade de agir e agiu. Ele foi até Kardec e, com o auxílio de outros médiuns, fez com que ele, pouco a pouco, deixasse de ser influenciado e começasse a trazer mensagens mais sensatas. Ele repeliu esse mau gênio por sua própria vontade. Ele buscou, vejam, os espíritos pediram para ele buscar um trabalho rude, um trabalho braçal, para que ele não tivesse tempo para escutar as más sugestões. E ele fez isso. No final, o próprio espírito, o obsessor, acabou por confessar que tinha sido vencido e estava exprimindo vontade de melhorar numa próxima existência. No final, o jovem médium vai até Kardec e agradece, porque ele se sente livre e feliz por ter se aliviado dessa situação penosa para ele. O que nós precisamos entender é que a obsessão é independente da mediunidade. Os espíritos agem desde todos os tempos, desde que o espírito existe. Lógico, então, a gente identificar que a mediunidade não é a causa da obsessão. É simplesmente o modo que ela se manifesta. O ente maléfico denuncia sua presença através da mediunidade. A mediunidade acabou trazendo para nós um mundo novo, como o microscópio, por exemplo, trouxe para coisas pequenas. Revelou situações que a gente não conhecia. Então é importante a gente frisar que o Espiritismo não trouxe os maus espíritos. Ele apenas revelou e nos fornece os meios de nos livrarmos deles, de paralisar a ação deles, consequentemente de nos afastarmos deles. Sem a mediunidade,
O obsessor era um inimigo oculto que a gente nem desconfiava. Olha só como que a subjugação nos traz a atos ridículos. Um homem, não sendo jovem nem belo, que passava por um caso desses, era forçado a se ajoelhar diante de uma jovem na rua e a pedir-lhe em casamento. Toda vez que ele via uma jovem na rua, ele se ajoelhava e a pedir em casamento, mesmo sem qualquer intenção para com aquela jovem. Outras vezes ele sentia uma pressão muito grande sobre suas costas e sobre suas pernas, que forçava ele a se ajoelhar e beijar a terra em lugares públicos e na frente da multidão. Ele não adiantava ele não querer fazer aquilo. Ele fazia. Ele sentia uma pressão forte sobre ele e acabava fazendo. Ele tinha consciência do ridículo e sofria com isso. Isso que é a subjugação. Às vezes a gente tem a consciência de que aquele ato é impróprio, mas não nos resta força para não fazê-lo. Pode então a obsessão, se nós considerarmos assim, levar-nos a cometer um crime. Deolindo Amorim, que escreve um livro chamado Espiritismo e Criminologia, ele coloca que o delito praticado em consequência da obsessão é uma categoria que ainda não está prevista no Código Penal, mas que ela existe. O indivíduo pode, através da subjugação, cometer um ato violento. Ele pode jogar um objeto sobre uma pessoa ou mesmo se lançar sobre alguém no momento da crise e transformar-se em criminoso ocasional. A Revista Espírita também, de 1864, mostra a situação de um homem que, olha só, ele se meteu no vão na casa dele, entre a parede e o fogão. Ele se colocou ali naquele lugar e, para ele, a percepção dele é que ele não tinha como sair daquele lugar. Ele ficou por um mês ali naquele canto e morreu por inanição e por esgotamento das suas forças. Olha só, eles mudam a percepção do indivíduo, do obsediado. Assim como já foi colocado, o Raul Teixeira coloca isso, às vezes a pessoa está no 20º andar, muda-se a sensação, a percepção de altura, da altitude, e o obsediado pensa, parece para ele que ele pulando a janela, ele vai estar na calçada. Ele não vê a distância, a altitude, e ele desce como se ele estivesse descendo para a calçada. E não percebe que ele está no 20º andar do prédio. Ernesto Bozano traz um outro caso. Eu trouxe alguns casos para a gente poder clarificar um pouco melhor como que é a atuação dele. Um homem de negócios de Chicago, cuja família era de destaque na social, né? Uma das mais elevadas dos Estados Unidos. De repente, ele começou a agir de modo estranho. Evitava se encontrar com seus familiares. Por quê? Primeiro ponto aí que a gente precisa ver nessa situação. Quando a gente está num processo obsessivo, todos aqueles que podem abrir nossos olhos, os espíritos procuram nos distanciarmos deles. Ou seja, vou tirar aqueles que podem dizer a ele que ele está num processo de obsessão. Então ele procurou evitar a família. E um dia ele preparou as malas e simplesmente abandonou a família e foi viver num pequeno aposento de um quarteirão mais íntimo e mais mal afamado da cidade. O Dr. Wickland, que era um psiquiatra, ele diz assim: não vi mais esse gentil homem, mas um parente que ouviu falar da minha clínica veio a mim e pediu que tratasse do senhor M.C. Para ele, né, para o parente, ele tinha enlouquecido repentinamente.
Fiz o que essa parente pediu e logo se manifestou o psiquiatra espírita, né? Uma entidade espiritual que, depois de certa relutância, deu o nome. Me confessou que tinha sido a primeira esposa do senhor MC. Então narrou a história. Ela morreu, em espírito, ela voltou à casa do marido. E qual foi a surpresa? Que encontrou ele num segundo casamento e feliz da vida. Ficou muito irritada com aquela situação e começou a ter dentro dela um propósito de vingança. E fez a influência sobre ele para que ele mudasse, abandonasse a família e fosse morar justamente no lugar onde ela tivera vivido enquanto encarnada. E começou a persegui-lo. Então o Dr. Wickland, através de uma doutrinação, pediu para que fez com que ela se arrependesse e desistisse de perseguir o senhor MC. Que ela poderia progredir e elevar-se no mundo espiritual. E ela então prometeu que o deixaria em paz. Agora o final da história do Dr. Wickland, né? Quando vi o parente do senhor MC, contei a história do espírito comunicante, e qual não foi a surpresa? Que ele realmente confirmou a história. Ele havia mesmo se casado com essa senhora, mas a família, por força das circunstâncias, escondia esse fato. Mas esse parente confirmou e era toda a verdade, até nos menores detalhes. Isso mostra que não havia loucura. Afastado o espírito, a vítima voltou para casa, no seio da família, e viveu de uma forma tranquila. Entre aqueles que são tratados como loucos, há muitos que não são senão subjugados. Daí a importância do movimento espírita ter em diversos locais hospitais psiquiátricos que vai tratar o doente, que pode ser de fato loucura, mas vai poder discernir se é realmente loucura ou se é apenas um caso de subjugação. Então esses loucos, eles não precisam de tratamento corporal, e sim de tratamento moral. E a doutrina nos diz, quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, eles saberão fazer essa distinção. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico psiquiatra, que ocupa a cadeira de Medicina e Espiritualidade da USP, ele já nos informa que a obsessão espiritual já é reconhecida como doença da alma. Já consta do Código Internacional de Doenças, chamado CID, que permite o diagnóstico médico como interferência espiritual obsessora. Ele coloca que grande parte dos pacientes que ele trata, rotulados de psicóticos por verem ou ouvirem espíritos, na verdade são médiums com desequilíbrio mediúnico e não com desequilíbrio mental psiquiátrico. Muitos poderão se curar, ele fala também, a partir do momento que a medicina levar em consideração o ser integral, não só a matéria, e sim o espírito. Logo sendo a causa diversa, ou seja, a loucura patológica é uma causa, subjugação é outra. Outros meios também devem ser os meios de curá-la. A loucura, a causa é interna. A subjugação, a causa é externa. Torna-se necessário a gente livrar o doente de um inimigo invisível. Foi bem colocado já aqui a respeito das imperfeições morais. São elas que dão ensejo aos espíritos obsessores. E o modo mais seguro de a gente se livrar deles é atrair os bons através da prática do bem. Para nós nos preservarmos das enfermidades, a gente fortifica o nosso corpo.
faz exercício, se alimenta adequadamente, toma os remédios quando está doente. Para nos garantirmos contra a obsessão, temos que fortalecer a nossa alma. Como que nós fazemos isso? Esforçarmos por sermos bons. Tornarmos-nos melhor quando já somos bons. Purificarmos as nossas imperfeições. Elevar-se moralmente o mais possível. Esse é o meio de dominar os espíritos inferiores. Aí vamos perguntar, mas por que então os espíritos protetores, os bons espíritos, não ordenam aos maus que se retirem? Ué, eles estão aqui do nosso lado, por que eles não ordenam? Eles não têm toda a autoridade moral para isso? E aí os espíritos falam assim, certamente eles podem, e fazem algumas vezes. Mas, quando eles permitem a nossa luta, dá-nos o mérito da vitória. Se eles deixam pessoas, como nós, merecedoras de certa consideração, se debatendo com os espíritos maus, é para provar a nossa perseverança, para nós adquirirmos mais força no bem. É como se fosse uma ginástica moral, eles colocam. É o mérito da vitória para nós, porque se eles sempre fizerem o trabalho para nós, qual será o nosso mérito? Como nós vamos melhorar? De repente, a gente gostaria de uma receita fácil para exorcizar os espíritos maus das nossas vidas. Alguma palavrinha, algum sinal, algum talismã que a gente utilizasse para nos livrar deles. Isso seria mais cômodo para nós do que corrigir os nossos próprios defeitos. Não há processo mais eficaz do que para vencer um inimigo do que ele ser mais forte que ele. Nós tomamos remédio às vezes amargo, não gostamos, mas quando tomamos, temos a coragem de tomá-los, nós nos sentimos bem e ficamos fortes novamente. Então não há palavras, não há talismãs, não há sinais que a gente possa fazer. Até como o Nilson colocou, muitos espíritos riem dessas situações. E até indicam para nós algumas fórmulas, e que nós pegamos como sendo verdades, e aí que eles riem mais ainda. Por que a igreja que usa o exorcismo, nada contra, não falando mal da instituição, mas por que não dá certo? Por que não consegue efeito sobre a subjugação? Porque a igreja basicamente acredita em demônios, espíritos voltados apenas para o mal, sem condições de melhora. Então eles não procuram melhorá-lo, porque, como foi colocado, a melhora é nossa, obsediado, e do obsessor. Eles lá, como eles acreditam que é um demônio que não vai ter mudança, não vai progredir de forma alguma, eles não fazem, eles apenas afastam por determinado tempo e logo em seguida os espíritos estão lá de volta. Enquanto na obsessão simples a gente tem apenas o esforço nosso de obsediado para melhorar e se livrar da obsessão em si, na subjugação torna-se necessário o socorro de uma pessoa, de um terceiro. Por quê? A subjugação rouba todas as nossas energias que a gente precisaria para dominar esses maus espíritos. Está num grau que nós não cuidamos da nossa própria vontade, como alguns casos que eu trouxe aqui. Essa terceira pessoa vai agir através do seu magnetismo, da sua força e principalmente da imposição da sua vontade. Como ela não tem condições de ter o apoio do obsediado, essa pessoa deve ter uma ascendência moral sobre o espírito. Ou seja, deve ser moralmente superior ao espírito.
Com essa pessoa tendo esse poder moralmente superior, quanto maior for essa superioridade moral, maior poder ela tem para afastar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Por isso que Jesus tinha aquela força enorme de afastar o que era chamado de demônios, que nada mais são que os maus espíritos obsessores. Quanto maior essa terceira pessoa tiver essa força, então, mais fácil se torna para ela o poder de convencimento desse espírito para que ele se melhore e se afaste do obsediado. O Espiritismo traz para nós um remédio, que é atuar sobre o autor do mal. E como o Nilson colocou, eles são inteligentes. Logo, nós temos que usar também a nossa inteligência. Não estamos falando com pessoas sem cultura, sem conhecimento. Então, resta nos tratar também com inteligência. Como se faz a educação moral do obsessor? Conselhos dirigidos de forma prudente, que nós denominamos de doutrinação, faz com que ele melhore e renuncie a essa situação de forma voluntária, se afastando, deixando de tormentar aquele enfermo que acaba então por se tornar livre. Muito obrigado a todos. E agora, nesse instante, como a última palestra desse seminário, eu quero chamar aqui o Roberto, que ele vai falar sobre obsessão e o movimento espírita. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso seminário, coube a nós falarmos sobre a obsessão e o movimento espírita. Logicamente, nesse nosso segundo seminário, que em nossa reunião preliminar optamos por esse tema, tão complexo, mas tão atual, principalmente do que se trata sobre o movimento espírita, a investida das trevas sobre essa nossa atividade, sobre a nossa doutrina. E nós não poderíamos deixar de agradecer a esse nosso querido irmão Alírio de Cerqueira Filho, que através do seu esforço, através da sua dedicação, do seu conhecimento, vem nos proporcionando a oportunidade de nos aprofundarmos num conhecimento tão amplo que a doutrina espírita nos enseja e que esse nosso irmão já possui várias obras, todas elas compiladas, extraídas de textos das obras de Divaldo Franco. Ele é médico, formado em biologia, com ênfase em ecologia, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, inclusive ele atua mais na área da psicologia transpessoal. Também não poderíamos deixar de citar que ele ainda é homeopata. Então, pertence ativamente ao movimento espírita, atua diretamente na sua cidade, no estado de Mato Grosso. Já faz muito tempo que viaja, levando a doutrina espírita a diversos países. Está no movimento espírita, participando ativamente há mais de 32 anos. Portanto, nós estamos nos norteando num trabalho maravilhoso desse nosso irmão que dedica o seu tempo à nossa carinhosa doutrina. E ele fez um trabalho maravilhoso, onde nós estamos também nos norteando, nos baseando, que é a obsessão e o movimento espírita. E neste livro,
que buscou pensar trechos das obras de Divaldo Pereira Franco, o nosso querido Divaldo, um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, que através do espírito Manuel Filomeno de Miranda nos transmitiu várias obras, todas norteadas também no tema que hoje escolhemos para o nosso seminário. Manuel Filomeno de Miranda nasceu em 14 de novembro de 1876. Nasceu no município de Conde, na cidade da Bahia. E ele foi convertido ao espiritismo na cidade de Alagoinhas através do médium Saturnino Fávila, quando em 1814 encontrava-se enfermo e essa sua enfermidade acabou, graças ao seu merecimento, sendo curado e aí ele adentrou ao movimento espírita também. Conheceu José Pitinga, também na Bahia, um grande divulgador da doutrina espírita, participou também ativamente do movimento espírita, fundou a União Espírita Baiana em 1915. Manuel Filomeno de Miranda, na oportunidade, obteve vários cargos na União Espírita Baiana e logo, com o desencarne de José Petitinga, ele acabou assumindo, inclusive, a presidência da casa. Portanto, esse nobre espírito, Manuel Filomeno Batista de Miranda, ele, na oportunidade, já atuava sempre nos processos de obsessão e de desobsessão. Teve muito carinho, sempre envolvido nesse trabalho. E, lógico, estando na espiritualidade, passou a exercer esse tipo de prosseguimento, trazendo até nós as mensagens através de várias obras. Reportamos aqui algumas obras, todas elas psicografadas por Divaldo Franco, nas Fronteiras da Loucura, em 1982, Painéis de Obsessão, 1983, Trilhas da Libertação, 1996, Tormentos da Obsessão, em 2001, Sexo e Obsessão, em 2002, Entre Dois Mundos, 2004, e Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, em 2008, que foi a última obra por ele nos passados. Esses são os livros em que a Lírio se norteou para fazer esse trabalho, mas também poderemos citar outras obras do autor. Grilhões Partidos, Os Bastidores da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura e Loucura e Obsessão. Não poderíamos deixar de citar um trabalho importantíssimo que também, através das mãos de Divaldo, da sua psicografia, da sua mediunidade, chegou até nós, que é o projeto Manuel Filomeno de Miranda, cujas obras buscam auxiliar as casas espíritas, direcionando-as dentro do que realmente seria o espiritismo, a nossa doutrina. Então, esse trabalho são pequenos volumes que falam sobre o passe, nos orientando como poderemos desenvolver um trabalho numa reunião mediúnica. Então, são obras maravilhosas que todos nós temos oportunidade de conhecê-las e nos adequarmos a essa realidade que ele nos passa. Sem dúvida, esse nosso irmão, ele é um grande repórter que nos manda do além as notícias para que possamos nos alertar, nos prevenir contra as investidas das trevas. Sabedores, através das exposições que antecederam a nossa fala, o objetivo das trevas é nos atrapalhar. Eles buscam, de alguma forma, impedir que nós avancemos espiritualmente, que nós evoluamos. E, nesse sentido, as trevas vêm ao longo do tempo contra o movimento espírita. Na realidade, a primeira estratégia deles foi visar atacar a religião, a nossa doutrina espírita,
através das outras religiões, onde até hoje nós assistimos isso. Muitas religiões usam de artifícios buscando intimidar as pessoas para que não se aproximem do espiritismo, que tudo isso é coisa do diabo, é coisa do capeta. E com isso as pessoas intimidadas, com as suas fés cegas, não se aproximam desse conhecimento maravilhoso. A partir daí, eles passaram a investir os espíritas. Então, os espíritas representavam o diabo. E todas as pessoas que frequentavam as outras religiões se intimidavam e repeliam aos espíritas. Essa foi a segunda investida das trevas. Aí, não satisfeitos, já perdendo o terreno, eles criaram essa nova estratégia que vem a ser atacar o movimento espírita. E qual foi a trama das trevas? São muito organizados, muito mais do que nós que estamos aqui na Terra. Os grandes líderes trevosos se reuniram e buscaram, nessa reunião, que todos apresentassem uma ideia para poder tentar obstaculizar o movimento espírita, tentar impedir o avanço da doutrina espírita. E nessa oportunidade ficou agendado que após um mês estariam se reunindo novamente e as ideias seriam apresentadas. E resumidamente, isso está em Trilhas da Libertação. Resumidamente, o trevoso lá que ganhou, através da sua proposta, buscou fazer com que todos nós participássemos, sim, do movimento espírita, assim como estamos participando, mas de uma forma superficial, de uma forma branda, participando, mas sem agir com profundidade, onde nós estaríamos, sim, não fazendo com que a doutrina penetre na nossa intimidade. Essa foi a grande estratégia das trevas. Agora nos perguntamos, será que eles estão conseguindo alcançar o objetivo? Será que todos nós estamos convictos mesmo do que devemos e não devemos fazer dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita? Será que nós estamos sim dando o nosso voto de confiança, usando da nossa razão, da nossa fé inabalável, que todos nós julgamos tê-la, e participando ativamente do movimento espírita? Ou será que a investida das trevas está conseguindo vencer? Mas o movimento espírita, sabemos nós, que é a forma, os meios de divulgação da doutrina espírita. E se eles estão buscando atingir o movimento espírita, eles estão buscando fazer com que esse movimento não evolua, ou, se estiver sendo aceito, que as pessoas que frequentam esse movimento, que participam desse movimento, fiquem na superficialização. Esse é o grande ensejo das trevas, essa é a grande estratégia desses nossos irmãos. E nós sabemos que o movimento espírita, ele está realmente ocupando o seu espaço. Mas os espíritas estão, assim, de uma forma muito superficial, aproveitando tudo isso que está à nossa disposição. Então, a casa espírita é um grande elo de ligação, sem dúvida, para que nós possamos encontrar, dentro dos ensinamentos doutrinários, o respaldo que necessitamos para a nossa vida, para o nosso fortalecimento. Assim como nós temos o estudo da doutrina espírita, nós temos as palestras da casa espírita, nós temos o passe que nos auxilia na casa espírita, temos filmes, temos novelas que falam sobre o espiritismo, dá um toque muito superficial sobre o espiritismo, temos reportagens em jornais, em revistas, no rádio, na televisão, CDs, DVDs, enfim. O movimento espírita seria todos os meios de divulgação da nossa doutrina. Mas esse movimento ele busca ocupar o seu espaço
através até dos congressos internacionais, através dos congressos nacionais, através dos seminários, enfim, de todos esses encontros maiores, onde se busca, de alguma forma, a divulgação, mas nós encontramos uma participação muito fria ainda dos espíritas. E eles estão alcançando o seu objetivo. Quando, dessa reunião, a proposta desse nosso irmão, vencedor nas trevas, foi norteada das nossas fraquezas ainda. E a proposta dele, para deter o avanço do Consolador, foi exatamente trabalhar as nossas deficiências ainda, onde eles designaram como as 4 legítimas verdades. As 4 legítimas verdades por eles encontradas, que todos nós ainda não conseguimos, de alguma forma, vencê-las, é o sexo, o narcisismo, que seria a vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o poder e o dinheiro. Tudo isso, dentro do movimento espírita, se faz presente. Então, aqueles que tiverem a oportunidade, e esse é o nosso grande convite e desejo, que tenham, sim, interesse em ler essas obras de Manuel Filomeno de Miranda, onde são citados casos que nós achamos que não pode acontecer. E nessas obras, nós vamos encontrar a falência de muitos espíritas que vieram, como todos nós, em busca de uma missão e fracassaram, através dessas 4 legítimas verdades traçadas pelos nossos irmãos da espiritualidade. Então, essas histórias que não cabe a nós comentá-las também pelo pequeno tempo que temos, ela retrata uma realidade nossa ainda em termos de fraquezas que a possuímos. Sexo, nosso orgulho, a nossa vaidade, quando recebemos algum poder, e o dinheiro também que nos afasta ou nos induz a práticas distorcidas em relação à nossa doutrina. Então, no nosso movimento espírita, nas casas espíritas, por incrível que pareça, nós estamos nos deparando com certas situações onde nós enxergamos, visualizamos que as investidas das trevas buscam ainda atender a esses caprichos e está vencendo. Todos nós, também individualmente, podemos nos enquadrar nesse processo. Então, não é só o movimento espírita. Quem de nós não encontra dificuldade de participar de uma forma mais ativa, mais presente dentro da casa espírita? E arrumamos desculpas mil. Nós, aqui na nossa casa, buscamos a ênfase maior, através do estudo, da conscientização, atender ao chamado verdadeiro da doutrina espírita. Mas poucos atendem a esse chamado. Alegando as dificuldades, sim. Então, o estudo da doutrina espírita, através das apostilas da Federação Espírita Brasileira, o estudo sistematizado da doutrina espírita, obras em que nós depositamos toda a confiança, e aqueles que estão estudando aqui conosco encontram, sim, as respostas que necessitam para as dificuldades da sua vida. Nessas obras, nessas apostilas, que foram criadas graças à mediunidade de Divaldo Franco e à psicografia de Bezerra de Menezes, nos alertando sobre a necessidade desse estudo sistematizado, em que também Kardec cita nas obras básicas essa necessidade que teríamos mais à frente. E os tempos já são chegados, e essas obras já se encontram à nossa disposição há algum tempo. E nós, espíritas, ainda arrumamos desculpas mil para nos dedicarmos a esse verdadeiro estudo. Muitas vezes é um problema de ordem familiar,
Quando a esposa permite, o marido não deixa. Quando o marido vem, a esposa se queixa. Uma hora é problema com os filhos, outra hora o problema é o trabalho, onde, na busca do dinheiro, a gente acaba se desviando do caminho. Outra hora é um cargo que nós ocupamos, o poder, e faz com que nós nos afastamos também desse caminho. Enfim, tem tantos motivos que nós acabamos nos desviando e continuamos assim, frequentando a casa espírita. Eu vou lá uma vez por semana, assisto uma palestra, tomo o meu passe, água purificada, tenho a caridade de colocar o domingo lá nas vibrações dos meus entes queridos, para que eles possam também se beneficiar, e achamos que estamos fazendo a nossa parte. Isso é a superficialização no movimento espírita. Nós não buscamos esse algo mais que a casa espírita nos proporciona, nos concede, que a casa espírita nos oferece para que nós possamos nos prevenir até mesmo contra essas investidas das trevas, desses processos obsessivos, porque todos nós estamos sujeitos e até mesmo possamos estar vinculados. Então, a importância de nós sairmos dessa superficialização do movimento espírita e atuarmos mais diretamente, de uma forma mais profunda, dentro da nossa doutrina, participando do movimento espírita. Nós costumamos ler muitas obras espíritas. Acredito que todos vocês também têm esse prazer e essa satisfação. Mas até aí nós encontramos a estratégia das trevas. Pasmem, mas que para cada uma obra séria que é lançada, de 3 a 4 são obras, entre aspas, espíritas, pseudo-espíritas, que não nos acrescenta absolutamente nada. Por quê? Esses médiuns, entre aspas, obsediados, encontram-se atuando para as trevas no movimento espírita, fazendo com que as pessoas busquem um novo, um fantástico, maravilhoso, notícias novas, se afastando das obras básicas, se afastando das obras sérias, buscando na novidade assuntos que fogem à nossa imaginação, propostos por ele, mas cuidadosamente muito bem elaborados. Eles se norteiam em trechos das obras básicas, mas logo em seguida vem a fantasia e nós assimilamos aquilo como uma verdade. E onde nós estamos dispondo o nosso tempo, investindo em livros que não nos acrescentam nada. A experiência nós fazemos aqui na nossa casa. Nós temos aqui na nossa livraria, à disposição, obras de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, e poucos a adquirem. Mas muitas casas espíritas ainda alimentam esse processo através dos clubes dos livros, onde existe uma necessidade lógica da casa se manter, e esses livros são comercializados com o objetivo de arrecadarem recursos para manterem a assistência social. Investida nas trevas. E nós participamos desse movimento alimentando todo esse processo. Isso está sendo citado nesse livro e Alírio, ele nos previne através desse estudo que ele fez para que nós nos alertemos, para que nós acordemos para a realidade. Porque senão vai passar o tempo e nós vamos chegar do lado de lá como espíritas falidos, seremos socorridos no Hospital Esperança por Eurípides Barçanufo e desperdiçamos a nossa encarnação. Então, um dos alertas que ele nos faz é esse. Então, se nós formos contar quantos livros nós conseguimos ler durante um ano, 5, 10, 15, 20 livros, mas que livros sérios nós estamos buscando? Chico Xavier nos deixou mais de 400 obras. Divaldo já tem mais de 200. Raul já beira 60, 70 obras.
DVDs. Então, nós buscamos o que é a novidade, porque nós achamos que estamos fazendo uma caridade, contribuindo com esse processo na casa espírita, mas eles estão nos utilizando para que nós ficamos adormecidos, ou seja, superficialmente atuando no movimento espírita. E na nossa intimidade a gente acha que nós estamos fazendo uma caridade. São obras que já foram lançadas há muito tempo, científicas, doutrinárias, Camille Flammarion, Gabriel Delany, temos as obras de psicografia de Divaldo Franco, norteadas por Joana de Ângeles, Vitor Hugo, João Cleofas, Amélia Rodrigues, Viana de Carvalho, até mesmo Bezerra de Menezes, do nosso querido Raul, que se encontra enfermo, acamado, hospitalizado, vitimado por um AVC isquêmico, mas que já está se recuperando, está lá nos Estados Unidos, estava indo para levar a doutrina espírita e teve esse AVC em pleno voo. E todos desceram do avião, ele ficou lá desacordado, foram ver, ele estava passando por esse AVC. Mas que nós aproveitemos esse momento, até mesmo de dedicar esse nosso seminário, a esse nosso grande irmão, assim como também ao nosso querido João Moura, que também não pôde estar aqui, porque às vésperas do nosso seminário tinha sido internado, mas já está tudo bem com ele, graças a Deus, e é só o processo agora de correção da parte química do nosso corpo, digamos assim, porque ele está com ausência de ferro no seu organismo. Então, nós estamos, na realidade, desprezando a ajuda que esses irmãos nos mandam através desse esforço e aproveitando alimentar essas obras que nada nos acrescentam. O próprio Alírio tem trabalhos de videoaulas, até mesmo para nós ouvirmos em CD no nosso carro, que são de uma importância tão grande para o nosso movimento espírita, para o nosso entendimento, tão esclarecedores, que nós não nos aprofundamos. Nós não buscamos conhecer, mas acabamos detectando, sem interesses, infelizmente, nessas obras que, muito bem divulgadas, comentadas, eles investem nesse trabalho no sentido de elas chegarem ao nosso conhecimento, mas que, repito, mais uma vez, não nos acrescentam nada. Vamos nos preocupar um pouquinho mais com aquele acervo muito importante que se encontra à nossa disposição e que nós achamos que eles estão ultrapassados porque não é novo. Então, ali é que são as verdades que nós necessitamos. Não podemos descartar a importância de muitos de nós, às vezes, até mesmo participarmos de uma casa espírita, assistirmos às palestras, recebermos os tratamentos que nós necessitamos, no sentido de buscarmos a nossa cura. Mas, como já foi muito bem explanado, a nossa cura real, ela se encontra na busca do nosso conhecimento, onde nós estaremos nos autolibertando. Não existe a cura real, por exemplo, o afastamento desses nossos irmãos, se nós não sabermos como que funciona essa estratégia das trevas. Então, se nós estamos na casa espírita, buscando através do seminário, de uma palestra, adquirir o conhecimento, é exatamente aí que está acontecendo a atuação dos nossos irmãos, dos benfeitores da espiritualidade, sobre as nossas mais urgentes necessidades. Porque é nesse momento em que nós estamos ligados, nós estamos sintonizados com o alto, em que eles podem, sim, buscar nos ajudar, para que a gente reveja os nossos conceitos, saiamos, sim, retornemos aos nossos lares com novos propósitos,
com novas buscas. Esse é um momento maravilhoso. O passe nos ajuda, sim, e muito, mas é aquele lenitivo. Porque o verdadeiro processo depende de cada um de nós. Milagre não existe. O que existe, sim, é renúncia. Então, esse convite que hoje estamos fazendo aqui, que através desse esclarecimento sobre o tema obsessão, é para que nós acordemos, para que nós busquemos administrar essas nossas situações que todos nós passamos de uma forma mais conscientizada e esclarecidos com essa verdade, que depende de cada um de nós. Ninguém pode fazer nada pelo seu próprio. Nesse sentido. Muitos falam, mas é tão difícil, não tenho tempo, não tenho oportunidade. Eu gostaria de citar um caso. Quando nós buscamos fundar a nossa casa espírita aqui em Bertioga, estávamos ainda na construção física da nossa casa e recebemos a visita do coordenador da região na oportunidade. Uma pessoa muito dedicada e que buscava a unificação. Ele atuava no movimento espírita através da Federação Espírita de São Paulo e nessa oportunidade nos visitou e nós estávamos ainda nem de portas abertas. Tirou um questionário da pasta, nos consultou sobre quais eram os nossos desejos dentro do movimento e lá falamos que palestra, passe, alguma codificada, atendimento fraterno, evangelização infantil, o estudo. E dentro desse questionário eu lembro que ele foi ticando e nós estávamos mais ou menos assim, muito dentro do perfil de uma verdadeira casa espírita. E esse senhor, grande batalhador do movimento espírita, numa oportunidade, indo a São Paulo com ele, num encontro lá na FESP, ele nos relatou como ele chegou ao espiritismo. Passando pela Maria Paula, viu na Federação Espírita Brasileira, entrou, Federação Espírita do Estado de São Paulo, entrou, assistiu uma palestra, ficou encantadíssimo. Quando terminou a palestra, ele levantou e falou assim: o que eu tenho que fazer para fazer? O que você faz? Perguntou isso ao palestrante. E o palestrante ali o norteou. Qual seria o caminho que ele deveria seguir para ser aquilo que ele foi dentro do movimento espírita? Porque hoje ele só se encontra, entre aspas, afastado desse movimento espírita por deficiência de visão, onde numa das vistas ele já perdeu 100%, em outra ele está limitado, se não me falha a memória, ele só tem 40% da visão. Mas pasmem, fizemos um convite a esse nosso irmão que mora no Guarujá, e ele aqui se encontra. O Vanderlei Jacó. Esse senhor aí que eu gostaria que levantasse a mão só para que... Eu sei que ele não necessita disso, mas o que eu quero só dizer para vocês é que tudo é possível sim. Só depende um pouco de boa vontade de cada um de nós. Que tudo é possível sim, e só depende daquela força interior que todos nós temos que buscar e provar para nós mesmos que nós somos capazes. Porque muitos não vêm ao estudo de uma casa espírita, é difícil, é complicado, sabe, eu não sei se eu vou entender, e não é nada disso. A doutrina espírita é maravilhosa, ela nos liberta, é alegria, é vida. É isso que o mestre nos mostra através dos ensinamentos doutrinários. Então eu usei o exemplo desse nosso irmão, como vou usar também de uma outra aluna nossa, que voltou para a pátria espiritual há dias, e que essa nossa irmã conseguiu sim se encontrar dentro da doutrina espírita, entendendo nesse finalzinho de vida qual era o verdadeiro sentido da vida. E sim, voltou para a parte espiritual de uma forma branda, tranquila, sem pavor. Seu velório foi sim um exemplo de velório, porque ela entendeu que aquilo
não tinha valor nenhum. O que mandava era o seu espírito. Então, nós temos sim a oportunidade de, dentro da casa espírita, alcançarmos aquilo que mais necessitamos em termos de libertação. E é isso que nós temos que buscar. Participar do movimento espírita de uma forma mais profunda, onde nós possamos nos beneficiar com tudo que a doutrina espírita nos oferece e não ficarmos na superficialização. Quando a doutrina espírita ela começa a interferir em nossas buscas, começa a nos conscientizar, começa a nos esclarecer. E aí é que nós temos sim que tomar a decisão de continuar ou de relaxar e voltar a ser o que era. Pasmem, mas muitas pessoas abandonam esse conhecimento, essa busca, porque as outras religiões, infelizmente ainda, oferecem vantagens que a nossa doutrina não oferece. Onde o pagar significa libertação. É muito mais prático contribuir com uma parcela no final do mês, com um dízimo, e achar que está sendo esclarecido e liberto. Não. Nós sabemos que é árduo o trabalho do espírita, mas é maravilhoso. Ser espírita não é fácil, mas compensa, porque nós nos libertamos. Então, é um trabalho, sim, é um trabalho no bem, primeiro para nós mesmos e, lógico, em seguida, ao nosso semelhante. Por que nós encontramos espíritas, até mesmo que tiveram oportunidade de participar mais ativamente do movimento e acabam abandonando? Porque esses nossos irmãos, aqui está relacionado, não identificam no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Porque jamais uma pessoa que se conscientizou disso, que essa doutrina é o Consolador que Jesus nos prometeu, jamais se afasta. A ciência que abarca o conhecimento sob diversos matizes. Encontramos isso aqui na nossa doutrina. A filosofia esclarecedora, lógica, otimista, que propicia uma vivência ideal, seja pelo ponto de vista pessoal ou pelo interrelacionamento social que proporciona, não havendo razão para quem a conhece desprezá-la. O espírita, ele jamais vai poder deixar de ser espírita. Se ele deixou, é porque a doutrina não chegou a sensibilizá-lo. E quando ele se sensibiliza, ele jamais consegue se afastar desse conhecimento. A doutrina espírita impõe, como é natural, uma vida saudável, sem oferecer recursos para o escapismo insano, o que é um compromisso grave. A doutrina espírita nos concede paz e liberdade, ocasião de trabalho renovador e mais amor ao nosso próximo. O estudo espírita nos previne, sim, da ação dos nossos irmãos obsessores. Caso contrário, continuaremos sendo o combustível, continuaremos sendo aquilo que alimenta a intenção desses nossos irmãos, que vem a ser o fósforo. Se nós estivermos dando a condição do incêndio, eles só vão ter o trabalho de riscar e acender. Se nós nos tornarmos a água, eles podem riscar esse fósforo, que não vai acontecer nada sobre nós. Nós temos que sim mudar essa nossa conduta. É aí que eles terão dificuldade em investir sobre nós. Entendamos que esses nossos irmãos, eles não buscam dessa forma nos constranger. Nós somos constrangidos, sim, pelas suas investidas, mas não podemos ficar intimidados. Eles estão no nosso caminho para que nós possamos nos modificar. Isso que nós temos que entender. Se nós nos modificarmos, eles não têm, pela sintonia, como nos atingir. Eles são como aquele gatinho que fica da boca do buraquinho lá do ratinho, esperando ele sair para pegar a melhor oportunidade de devorá-lo. São como o predador que se organiza para melhor poder capturar a sua presa e saciar a sua vontade. Então, nós somos, nas mãos desses nossos irmãos, se não tivermos o conhecimento colocando em prática, exatamente
essas presas fáceis. Nós teremos sempre esse ratinho que a qualquer momento estará sendo capturado pelo gato. Então, cabe aqui o alerta através desse nosso seminário, onde todos nós temos o nosso livre-arbítrio, todos nós temos, sim, a nossa oportunidade de refletir sobre tudo isso e continuarmos levando a vida que estamos levando, se ainda não tomamos uma decisão, ou nos decidirmos realmente sair da superfície, parar de ficar dando esse voo panorâmico sobre a doutrina espírita e aterrissarmos, sim, buscarmos conhecê-la profundamente para que ela possa mudar o nosso interior. Essas 4 legítimas verdades que foram comentadas, elas só nos atingem através da investida desses nossos irmãos pelo nosso sentimento de culpa. Não temos tempo hábil de adentrar de uma forma mais minuciosa sobre esse assunto, mas se nós formos refletir, nós estaremos encontrando a resposta por que eles nos atingem, porque nós temos sentimento de culpa, às vezes até nessas 4 legítimas verdades, ou em uma e outra, quem sabe, mas é o sentimento de culpa que faz com que eles possam nos atingir. A investida das trevas organizadas nos centros espíritas, ela atinge seus frequentadores, os trabalhadores e os dirigentes. Não podemos achar que qualquer um possa estar livre dessas investidas, porque, como diz o ditado, quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto mais nós estivermos nos livrando das bases da obsessão, mas eles estarão criando novas estratégias para poder nos atingir. Como aqui foi bem dito, às vezes se eles não nos conseguem atingir diretamente, eles usam um ente querido, um filho, a esposa, o marido, para poder nos atingir e nos afastam do movimento espírita. Isso é comum no nosso meio. Então, não somente os frequentadores, que, digamos assim, quando não criou aquele calinho ainda, são presas muito fáceis. O desânimo, uma chuvinha, o impede de vir à aula, à casa espírita, uma dorzinha de cabeça, onde ele tem que vir à casa espírita para exatamente se curar. Ele usa isso como artifício, influenciado pelas trevas, para não vir à casa espírita. Então, olhem, analisem as nossas fugas da doutrina espírita, nós vamos encontrar, sim, a ação desses nossos irmãos sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa verdadeira vontade, sobre as nossas atitudes. E os trabalhadores das casas espíritas também não estão livres disso. Vamos nos aprofundando e vamos tendo dificuldades cada vez maiores, mas, contrapartida, estamos nos preparando mais para recebermos essas investidas. Não pensem vocês também que ser dirigente de uma casa espírita é coisa fácil, não é? Ninguém pode imaginar o trabalho que nos dá esses nossos irmãos para que possamos honrar com os nossos compromissos, para que a casa espírita possa, sim, trilhar dentro de padrões respeitáveis, assim como nos determina Kardec, Manuel Filomeno de Miranda em seu projeto, na sua proposta, para que nós não arranjemos fugas desnecessárias, desviando do caminho, fugindo com as nossas responsabilidades e levando de roldão todos os frequentadores. Sabemos das nossas responsabilidades e da dificuldade que temos para poder honrar com esse nosso compromisso. Não pense que é fácil, não. Mas, para cada doença, existe um remédio. E nós vamos falar agora sobre os recursos terapêuticos para a superação da obsessão. Não vamos pensar que está tudo perdido. Não, pelo contrário. A coisa é muito simples. E vocês vão poder acompanhar isso. Nós temos, através da oração, uma ferramenta maravilhosa, poderosa. Mas, como nos anotou o apóstolo Marcos aqui, no capítulo 11, versículo 24, seja o que for que peçais na prece, crede
que o obtereis e vos será concedido. Olha que maravilha. Basta orar e que nós estaremos recebendo. Lógico que a leitura ao pé da letra, ela nos leva a essa compreensão. Mas será que é assim? Será que basta orar e nós já seremos atendidos? Será que foi essa a proposta do Mestre, quando ele nos disse essas palavras? Com certeza não. A oração, primeiro, ela tem que ser sentida. A oração não é quantidade, e sim qualidade. Não adianta nós repetirmos 200 Pai Nossos de joelho e no milho. Não é isso. São poucas palavras, mas do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. É isso que vem a ser uma verdadeira prece, a verdadeira oração. E é ela que vai operar, entre aspas, esses milagres. O milagre não existe mais. O efeito necessário que nós estamos buscando através da prece. A prece, ela modifica essa nossa realidade interior, nos liga ao soberano, ao Pai Celestial. Lógico que através dos nossos mentores individuais, dos nossos benfeitores da espiritualidade, através do Mestre, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa realidade, com a nossa necessidade. Mas ela nos sugere também que nós tomemos uma atitude, porque nada acontece por acaso. Nós temos que, sim, além da oração, obter o merecimento. E é por isso que o Mestre, ele nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, nessas palavras do Mestre, nós compreendemos que necessitamos de uma atitude. Nós temos que sair da inércia. Nós temos que dar o primeiro passo para que possamos ser ajudados. E com certeza, a Casa Espírita ela nos proporciona essa situação onde nós vamos buscar sair desse trânsito, sair dessa inércia, dessa estagnação, para que nós possamos caminhar para o bem. Então, depende de uma ajuda interior, depende de um passo nosso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Uma ação. Bater e abrir-se-vos-á. Então, em todas as falas do Mestre, nesse sentido, ele está sugerindo que nós façamos a nossa parte. Porque senão, não teremos como ser ajudados. Vivenciando a prática do bem, estaremos em constante oração. Eu me precipitei e avancei o nosso slide, mas na oração nós sabemos que se nós estivermos vivenciando o bem 24 horas por dia, nós estaremos o dia inteiro em oração. Basta que nós nos conscientizemos disso. Se nós, através da nossa sintonia, através das nossas ainda fraquezas, dos nossos deslizes, nos colocamos em sintonia com o plano inferior, lógico que através da prática do bem, das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, estaremos nos sintonizando com o plano mais elevado. E dessa forma nós estaremos 24 horas do nosso dia em prece, em oração. Basta que nós exercitemos isso. É fácil. Né? A obsessão e a desobsessão, ela é o mesmo processo. Então, esse processo desobsessivo, ele é o mesmo processo que o obsessivo. Só que o obsessivo é a atuação do mal. E o desobsessivo é a atuação do bem. A diferença só está aí. Aí, partindo pelo a nossa segunda opção, terapêutica, evangelioterapia. Esse recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo na direção de quem se encontra necessitado. Em uma linguagem simples, mais profunda, a ética mais atual dá-nos a impressão que foi elaborado para esses momentos tormentosos que atravessam a humanidade.
Então, aquele que tem o Evangelho, acredito que todos vocês devem ter esse livro de cabeceira, que deve ser consultado, lido, repetido todos os dias. Parece que essas mensagens que foram anotadas pelo mestre, ditas pelo mestre há mais de 2000 anos, e nos apresentadas há mais de 150 anos, parece que elas foram escritas hoje, no dia, fresquinhas, tamanha a necessidade que nós temos de consultar esse livro de cabeceira todos os nossos dias. Porque ela vem de uma forma homeopática, de uma forma leve, gostosa, calma, tranquila, nos alertando, nos advertindo sobre tudo isso que está acontecendo à nossa volta, nos dando a segurança para no dia seguinte se despertarmos com mais vigor, fortalecido, mais entusiasmado com a vida, e não achando que vamos viver mais um dia apenas. Então, leitura calma, mas com reflexão, é isso que nos pede o nosso Evangelho. A transformação interior para a vivência dos postulados espíritas. A doutrina espírita nos convida a isso, para que nós nos modifiquemos interiormente, mudando daquele homem velho, já cheio de vícios e defeitos, para um homem novo, onde nós buscaremos praticar as nossas virtudes. E, para isso, nós temos que nos conscientizar. O estudo da doutrina espírita, que nós já falamos há pouco, é também uma ferramenta muito importante para que nós possamos driblar esses processos obsessivos. E, sem sombra de dúvida, não podemos deixar de falar sobre trabalharmos no bem. Lógico, no nosso próprio bem, no bem do nosso semelhante, no bem de uma forma mais ampla. E a Casa Espírita é uma oficina de trabalho onde nos dá a oportunidade desse serviço diário, até mesmo semanal, onde nós podemos fazer alguma coisa para o nosso semelhante. Basta dizer que nos nossos cursos nós temos até uma certa dificuldade ainda de poder buscar ampliar com mais horários, porque faltam o quê? Os orientadores, as pessoas de boa vontade que já tivessem a oportunidade de ter conhecido essas apostilas e assim prestar esse serviço no bem, esse trabalho no bem, buscando atender a necessidade desses novos irmãos que estão chegando à nossa casa. É uma oportunidade que todos nós temos. O trabalho no bem. Inclusive tem uma mensagem muito importante que eu não posso deixar de falar, que meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tudo isso porque a esposa levantou lá dizendo que o horário já está terminando e isso aí vai fazendo com que a gente perca o controle. Mas meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Com essas palavras vamos encontrar força para buscar também a nossa oportunidade de desenvolver o nosso trabalho, se nos encorajarmos para isso, e isso é uma verdade. Nós vamos ver que o Mestre trabalha por todos nós até hoje e busca fazer com que nós possamos nos esclarecer o mais rápido possível para também poder trabalhar no bem. A vigilância dos pensamentos, dos nossos sentimentos e da vontade. Tudo isso, o estudo da doutrina espírita pode também nos auxiliar de uma forma muito significativa, buscando no orai, no vigiai. Basta um pouquinho de boa vontade de cada um de nós. A ajuda espiritual durante o sono é um outro recurso onde nós temos todas as noites a oportunidade, através do desdobramento, enquanto repousa o nosso corpo físico, a chance de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos que querem o nosso bem, os nossos benfeitores espirituais, e de certa forma eles vão nos alertar para o dia seguinte, para algum tropeço, alguma investida que estamos sendo espreitados, e dessa forma acordamos de uma forma assim, com pensamentos, com novas vontades, preocupados com algumas situações, graças a esse alerta na espiritualidade que podemos estar recebendo em todas as noites. Para isso se faz necessário que nós aprendamos a dormir para o bem, nos preparando para o nosso descanso, com uma leitura edificante, com uma mensagem edificante, e não
em uma situação conturbada, com filme de guerra, de não sei o quê, um noticiário que vai fazer com que nós possamos estar dormindo para o mal e não para o bem. Tudo isso é o que pode nos auxiliar nos ensinos doutrinários para que nós tenhamos a oportunidade maravilhosa de avançarmos, prosseguirmos de uma forma equilibrada dentro do movimento espírita, auxiliando-nos e auxiliando ao nosso semelhante. Portanto, cabe a cada um fazer a sua parte, assim como nós estamos, de alguma forma, buscando fazer a nossa, porque cada um terá que dar conta da sua administração, como nos propôs o nosso querido mestre. Então, agradecendo aí a presença de todos e chamando, me desculpa que eu não lembro quem é, a São Miguel, que vai fazer a prece de encerramento, comungando aqui os nossos pensamentos e já desejando a todos um bom retorno às suas casas e que as lições aqui hoje, né, que foi tão falada, que a gente possa realmente estar introjetando e fazendo a nossa reforma íntima, né? Que para mim a síntese de tudo, né, foi que mais uma vez o Espiritismo vem nos lembrar que o lema maior é a nossa reforma íntima. Tudo é ali o foco, a raiz, né, que é onde devemos combater. Então que todos nós possamos fazer esse bom combate, não o combate ao outro, né, como aquele que nos obsedia, que nos tira do bom caminho, mas a nós mesmos, né, que nos desviamos pelas nossas ainda imperfeições. Um bom dia, uma boa tarde para todos. Eu vou deixar o São Miguel. Eu não sou do ramo da fala. Trabalho na casa em outro setor, mas o Roberto, nosso irmão, nosso amigo, me designou para o encerramento desse seminário. Eu consigo ficar aqui graças ao auxílio espiritual, porque quem não está acostumado com o público, com o microfone, se sente muito nervoso nesses instantes. Eu leria aqui hoje, tirado do livro O que é Deus, mas em virtude do avanço do horário, eu vou sintetizar o seminário de hoje em 2 palavras de Cristo: orai e vigiai. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas atitudes, os nossos atos, para que possamos caminhar seguros. Refreemos a nossa vontade em certos pensamentos. Aumentemos a nossa vontade em outros pensamentos do bom, da pureza, da elevação espiritual. Isso depende somente da nossa vontade. A vontade é nossa, o livre-arbítrio é nosso, para seguirmos no caminho do erro ou caminharmos no caminho da perfeição. A outra frase é orai. Em virtude da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de caminharmos sozinhos, nós temos que nos ajoelharmos perante Deus, nosso Pai Criador, e orarmos sempre, para que sejamos amparados. Pai de infinito amor e misericórdia, derrama nesse instante sobre todos nós, trabalhadores, orientadores, servidores do Cristo, aqueles que buscam na casa de luz um conforto, um alívio. Derramai, Pai Celestial, sobre todos nós, essa chuva fluídica de luz, que nos aconchega os corações ao bem, que instrui a nossa mente para o conhecimento, para angariarmos
a estrutura e o alicerce necessário para caminharmos um caminho firme e correto, para que não possamos, em outras vidas, sofrermos as consequências dos nossos atos. Somos pequeninos, Pai. Precisamos da vossa ajuda, do vosso amor misericordioso, para que possamos caminhar sempre firmes nessa estrada maravilhosa que o Espiritismo nos oferece através daquele nobre irmão Allan Kardec, que se sacrificou tanto em busca da nossa redenção, do nosso conhecimento e do nosso amor ao próximo. Sejamos dignos, Senhor, da vossa misericórdia. Amparai-nos sempre nos momentos difíceis, nas vicissitudes e nas alegrias, Pai. Nos conforta também para que possamos emanar essa alegria a todos os nossos irmãos. Que esta casa seja sempre bendita, com os braços abertos para todos aqueles que necessitam do consolo, do alívio para os seus sofrimentos físicos ou espirituais. Que a vossa luz e a vossa paz esteja sempre conosco. Assim. Encerrado assim esse seminário que nos trouxe grandes ensinamentos e que possamos, através desse conhecimento, praticarmos, nos protegendo das investidas desses nossos irmãos das trevas, que estão sempre ao nosso lado, tentando nos desviar do caminho do bem, do amor. Sejamos fortes e confiantes